Nós vamos dar continuidade ao estudo de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos ler. 18. Servos, sede submissos, com todo o temor, ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse texto de Pedro, ele é extremamente interessante. Pedro, ele vai dar uma palavra aos escravos que haviam se convertido. Na nossa versão portuguesa, a palavra ela foi suavizada, porque no original é escravo. Escravo. Só que esse tipo de escravo que está aqui é um escravo doméstico. Havia dois tipos de escravos na época do Império Romano. Um era aquele que era conquistado e ele então se tornava escravo daquele exército, daquela que pertencia àquela nação, então ele era escravizado e vendido, já adulto. E esse escravo, que era o outro tipo de escravo, era o que era nascido em casa do seu senhor, e ele então trabalhava e ele era confiante, ele era confiável. Então, nesse caso aqui, esta palavra é este escravo, que era nascido em casa. Só que quando o evangelho começou, como o irmão disse certa vez, ele falou o seguinte, que o evangelho ele é pregado no livro de Atos, explicado na epístola aos Romanos e ilustrado nos evangelhos. Então, cada vez mais que nós, quando convertemos, queremos saber a respeito do evangelho, nós ouvimos o evangelho, buscamos compreendê-lo, e a compreensão nos leva para o Senhor Jesus, que está ilustrado lá nos 4 evangelhos. Então, quando Paulo, Pedro e os demais apóstolos entraram no mundo romano, aconteceu algo. A grande maioria que se converteu foi de escravos. O escravo na casa do seu senhor, ele era um servo, um escravo. Mas na igreja, ele poderia ser um presbítero, um pastor, um profeta, um diácono. Então, na igreja, ele era liberto. Isso é a maravilha do evangelho. Então, aquelas cadeias físicas que ele carregava, ele não carregava elas internamente. Porque não é isso que o Senhor Jesus disse? Se o Filho vos libertar, o que é que fala? Verdadeiramente sereis livres. Então, quando Pedro ele nos dá esses exemplos, né, ele vai falar para estes escravos, que eles sejam submissos aos seus senhores. Onde? Lá na casa deles, onde eles prestam serviço. E trazendo isso para nós, que somos também empregados, nós também devemos ser submissos ao nosso trabalho, onde nós trabalhamos. E Pedro ele vai fazer uma comparação entre aquele sofrimento dos escravos, dos servos nos lares, junto com seus senhores, e o sofrimento que o Senhor Jesus passou por nós. Porque naquela época a escravidão era muito severa. Se um escravo desobedecesse, ele poderia ser morto pelo seu senhor e não
aconteceria nada com seu senhor. Absolutamente nada. E quando o Senhor começou a salvar essas pessoas, ele sabia disso. Então, o Evangelho ele não veio para causar uma revolução na sociedade romana, mas ele veio para causar uma revolução dentro das pessoas, dentro de nós. Infelizmente, nós ainda caminhamos na fé, carregando ainda alguns sinais de escravidão. E isso é terrível para nós. E Pedro, ele sabia, só segundo a história, no Império Romano foi estimado que havia mais de 60 milhões de pessoas que eram escravas. De todo o Império Romano, era um cálculo de 60 milhões de pessoas. Muita gente. Então você imagina uma pessoa que era escrava na igreja. Quando a igreja estava reunida, ela era presbítero. E o senhor daquele escravo era um membro. Então, na igreja, o senhor não podia fazer nada com seu escravo. E ele tinha que acatar o que o Espírito Santo falava com aquele escravo, e o escravo, então, pregava nas reuniões. Que maravilha seria isso. E era isso. Nós não conseguimos ver isso hoje, porque a nossa cultura ela é totalmente diferente. A época que nós vivemos é diferente. Graças ao Senhor. Mas a palavra ela nos diz algumas coisas muito importantes para nós. E eu quero lê-las com vocês. Se vocês quiserem abrir, tudo bem, mas eu quero lê-las aqui. Em Colossenses 3, 22, é dito assim. Colossenses 3, 22. É dito assim. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Paulo falando a mesma coisa que Pedro. Se nós somos servos empregados no nosso trabalho, como que nós devemos servir no nosso trabalho? De coração. Ou seja, de toda a nossa energia. Nós que somos cristãos. Nós que professamos o nome do Senhor. E como é o nosso testemunho no nosso trabalho? Como nós nos comportamos perante as pessoas. Qual tipo de pessoas nós somos? Certa vez eu chamei uma pessoa para trabalhar na minha casa, quando eu estava fazendo, e ela, até onde eu sabia, ela era cristã, era um irmão na fé. E esse irmão na fé, ele deveria fazer um serviço para minha casa, para mim lá na minha casa. E eu tinha um prazo para cumprir, para entrar com a outra frente de trabalho. Esse irmão acordou comigo 20 vezes. E as 20 vezes não foi. Então o pedreiro que trabalhava comigo, ele falou assim, que pessoa é essa que você está esperando, que 20 vezes fala que vai vir e não vem? Aí eu tive que falar, é um irmão da igreja. Então 20 vezes. Então ele não cumpriu essas 20 vezes. E isso serve ao Senhor de coração, como que está aqui? Por um lado, nós não somos escravos, segundo a carne, mas nós somos servos de Cristo. E como servos de Cristo, nós devemos pensar que tudo o que nós fazemos ou fizermos é espiritual. Nós não temos como separar. Nós não temos como separar nada da nossa vida, absolutamente. Se nós confiarmos na nossa habilidade para fazermos qualquer coisa, nós vamos estribar no nosso próprio entendimento e nós vamos falhar. Nós não vamos conseguir fazer. E a gente separa. Eu estou na igreja, é uma forma. Eu estou no meu trabalho, é outra forma. Nós não podemos ser assim. Como que nós queremos conduzir as nossas vidas? Porque aqui está o segredo, como Paulo disse aqui no versículo 23, como para o Senhor e não para os homens. Nós alguma vez vimos dessa forma, que no nosso trabalho nós servimos ao Senhor
e não os homens, segundo a carne. Nós não servimos a homens. Nós oramos ao Senhor por um emprego. Não é isso? Oramos ao Senhor para acabarmos a faculdade. Para nós, então, depois de formados, termos um emprego. E o emprego é de quem? Nosso ou é do Senhor? Qual é a visão que nós temos? Nós temos um negócio. Oramos ao Senhor para o Senhor prosperar esse negócio. E esse negócio é nosso ou é do Senhor? Como que nós vamos fazer? Nós temos a ideia errada a respeito disso. E a nossa vida parece que ela não flui. Porque se nós deixarmos de incluir o Senhor nas nossas vidas, em tudo que nós fizermos, nós vamos fracassar, irmãos. Fracassaremos nitidamente e o tombo será grande. Você terá uma prosperidade até certo ponto, mas depois daquele ponto não vai para frente, porque o Senhor não segue conosco. Principalmente se nós começamos a entrar em caminhos tortuosos, começamos a praticar coisas que não são do Senhor. E aqui o Senhor ele pede algo muito profundo, de coração. De coração. Você já conseguiu ver uma pessoa que não faz nada de coração, que ela faz de segundas intenções? Você já teve contato com essas pessoas? Sempre tem alguém que tem uma segunda intenção com você, nunca é sincera, e sempre você está talvez ajudando, mas você vê que ela não é correta nos procedimentos. Mas nós não devemos nos esquecer de quem nós somos e a quem pertencemos, quem nos comprou e para quem nós trabalhamos. E eu creio que esses avisos não estão aqui à toa. Como nós precisamos ver e entender a cabeça, a mente do nosso Senhor Jesus, para nós então termos benefícios. Hoje, o Evangelho ele é muito diferente de quando eu criei há 27 anos. Hoje é pregado como se você ligasse numa tomada, pegasse a sua vida como se fosse uma tomada e ligasse no Senhor, e a energia fluísse como se fosse uma energia elétrica. Mas não é assim. Nós conhecemos e sabemos que o nosso Senhor, o caráter dele não é esse. Ele não faz isso. Há um versículo no Antigo Testamento que diz que o Senhor, os olhos deles, passam por toda a terra, buscando aquele cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. O coração. Então, para ele estar ligado a esse coração, totalmente. E aqui é dito, faça como para o Senhor, não para os homens. Nós tivemos uma experiência quando o Felipe ele teve um episódio de engolir uma moeda. Nós então tivemos que ir a Uberlândia para que o médico lá o atendesse. Quando nós chegamos no hospital, esse médico, ele chamava Joel. Ele era um homem mais alto do que eu, assim, do tamanho do Silvio talvez, e forte, bem forte. A mão dele, na hora que ele pegou o Felipe, parece que a mão dele quase que juntou uma na outra, que ele segurou o Felipe. Tão grande que ele era e forte. E ele tinha um sorriso, mas um sorriso tão grande, e eu e a Miriam, nós chegamos totalmente desesperados no hospital. Totalmente. O Felipe ficou conhecido como o menino da moedinha no hospital. E aí nós recebemos, fomos recebidos por esse médico que nos atendeu prontamente. E ele então pegou o Felipe, examinou com muito cuidado. Nunca vi um médico ter tanto cuidado com a criança igual ele estava tendo com o Felipe. E aí então ele falou, pode deixar que agora eu vou cuidar dele. E a outra médica chamou a cirurgiã e já no final do dia tinha retirado a moeda da garganta dele. Irmãos e irmãs, que bênção foi esse homem na nossa vida. Não sei se ele é irmão na fé, mas eu sei que ele falou e cuidou do Felipe de coração, porque nós sentimos isso. E o Felipe hoje está aí com 21 anos. O Felipe tinha 1 ano e 5 meses quando isso aconteceu. Então nós sentimos quando as pessoas têm um coração puro para conosco, quando as pessoas realmente se importam conosco, quando nós também vamos para o nosso trabalho e nós estamos ali trabalhando de coração, fazendo para o Senhor. Então eu não sirvo aquele homem ou aquela mulher, seja ele bom ou seja ele ruim, eu sirvo ao Senhor. Então não me interessa o meu colega do trabalho, se ele cumpre ou não cumpre. Não, me interessa
a minha vida perante o meu Senhor Jesus. Porque é esse sentimento, é isso que a palavra, ela nos ensina. É isso que o Espírito Santo, ele nos conduz a fazer. Alguma vez você se lembra, lendo os evangelhos, que o Senhor fez a obra de Deus por fazer? Ou ele fazia de coração? Ele se desgastava. Aquela passagem que o Senhor estava no barco, deitado, dormindo, né? Sobre o travesseiro, lá é dito assim, que ele deitou e ele subiu ao barco assim como ele estava. O Senhor estava exausto. Ele estava exausto. Por isso que ele deitou sobre o travesseiro e ele adormeceu, exausto de cansaço. Então nós temos uma ideia errada, talvez. E quando nós vamos para os nossos trabalhos, nós servimos a Deus, qual é a condição? Servir de coração. Como ao Senhor, como se o Senhor estivesse na nossa frente. Então nós vamos trabalhar e nós vamos agir. Um outro texto em Efésios, capítulo 6, 5. Efésios 6, versículo 5. Efésios 6, versículo 5. Se você não quiser, pode só acompanhar que eu leio. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Muito diferente como nós pensamos, com um coração sincero. Nós vamos receber a recompensa de quem? Do Senhor. Há aqueles patrões que ameaçam? Há. Mas certo é que há um Senhor no céu. Há o patrão que nós sabemos que são crentes e há aqueles que sabemos que não são crentes. Se temos oportunidade de trabalhar com o irmão, devemos ser mais ainda sinceros. Eu creio que qualquer um aqui de vocês que sejam patrões, tenho certeza que vocês não podem confiar a qualquer pessoa o caixa do negócio de vocês. O recebimento, eu tenho certeza. Mas se for um irmão, pode se confiar? Se for uma pessoa crente, você pode dar a ela a chave do cofre e falar assim, olha, está com você. Se sumir ali, é você que pegou. Hoje, nós crentes, temos esse nível de padrão moral, porque isso é moral, é caráter. E nós podemos, os nossos patrões, falar assim, você vai fechar e abrir o comércio todos os dias. Nós fechamos e abrimos no horário correto e ainda com cuidado para não deixar aberto, para durante a noite alguém vir. Nós podemos ser confiáveis, saber, no meu caso, recebi uma ordem. Se eu não cumprir, é crime, mas eu vou e realmente cumpro o que eu devo fazer. Sabe o que é isso, irmãos? Nós vamos ornamentar a doutrina de Deus. É o que o apóstolo diz. E isso, como nós estamos vendo aqui, é vontade de Deus. Quando nós olhamos lá na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus disse que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. O problema é, às vezes, nós esquecemos de fazer essa oração e de praticá-la. Nós nos tornamos pessoas que somos cheias de informação por esse aparelhinho aqui. Eu falei que não ia falar mais sobre isso aqui, mas isso aqui é um problema na vida das pessoas. É um problema.
Outro dia eu vi uma pessoa dirigindo uma moto e andando e mexendo no celular, no centro. Então isso é um problema, irmãos. Nós temos muita informação, pouco conhecimento. Gostamos tanto de ficar passando os nossos dedinhos, e isso no nosso trabalho é um problema. Causa um descrédito tão grande. É certo que muitos de nós mexemos com ele para trabalharmos, eu sei disso. É usado como trabalho. Mas quando não é? Quando não é? Alunos dentro de sala de aula usam muito isso aqui e virou um problema. Quando eu fazia faculdade, era um problema. Pessoas adultas, cristãs, que eu conhecia lá da minha sala, ficavam o tempo todo na sala de aula com o celular. Um grande problema. E falta-nos esse coração totalmente. Falta-nos poder na nossa vida, em muitos aspectos, por falta de comunhão com o Senhor. Vou dar só um exemplo para vocês. Essa semana eu vi aquele filme Apocalipse. Não sei se vocês já viram. É uma pequena ilustração que eu quero dar. João em uma prisão, não tinha celular, não tinha energia elétrica, não tinha internet, mas ele tinha algo muito precioso, que era comunhão com o Senhor e revelação. Um pequeno exemplo. E hoje, o que nos falta? O que exatamente nos falta hoje como cristãos? O que nós sentimos aqui dentro de cada uma das nossas almas? Exatamente. Se nós formos sinceros conosco mesmo, nós vamos falar assim, falta poder. Falta aquela comunhão íntima com o Senhor, com a sua palavra. Porque uma característica do cristão é andar com a Bíblia debaixo do braço e pregar Jesus Cristo. Essa é uma característica nossa. Nós pais, muitas vezes deixamos de ter a comunhão com os nossos filhos em casa, um culto doméstico, perguntar sobre a leitura, perguntar sobre a oração, perguntar sobre a vida deles com o Senhor e as nossas vidas também com o Senhor. Os nossos filhos nos veem orando, os nossos filhos nos veem lendo a Bíblia, falando a respeito desta palavra. Nós nos importamos com essa parte dentro da nossa casa, porque ela também faz parte do nosso serviço ao Senhor. Por um lado, somos servos em nossos empregos. Por outro lado, nós somos servos também do Senhor. E isso não tem como nós separarmos. É 24 horas, 366 dias ou 65, dependendo do ano bissexto. As nossas vidas, nossos jovens. Então, é muito diferente de nós olharmos para a palavra e olharmos para a nossa vida. E a palavra nos ensina o que nós temos que fazer. Ela nos deixa claro esse exemplo. Eu tenho certeza que se você que é patrão ou trabalha por conta própria, você se sente muito satisfeito e valorizado quando alguém volta lá no seu comércio e fala assim, vim cá comprar de novo de você, porque eu gostei do seu atendimento. Eu gostei como eu fui recebido aqui. Ou quando você é indicado, quando você trabalha por conta própria, para outra pessoa, fala assim, o Léo ali é um cara que é confiável, vou indicar ele para você. Então ele é honesto. Então nós damos esses exemplos. Então isso é muito importante para nós. E nós como cristãos, nós temos a doutrina. Vamos ver outro texto, 1 Timóteo 6. Acompanhe, por favor. 1 Timóteo 6. Versículo 1. Primeira Timóteo 6, 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Aqui já se tornou um mandamento. Ensina e recomenda. Então,
Se nós somos ensinados pela palavra que nós devemos ser esse tipo de pessoa, então há uma recomendação: continue. Continue. Isso é ser espiritual. Quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus, nós nos tornamos espirituais. É onde o Espírito Santo vem e ele tem onde agir. Nós não podemos ser espirituais em rebeldia, em desobediência, mas nós temos que ser espirituais obedecendo. E nós não podemos fugir, porque o exemplo de obediência, Pedro, ele nos deu, que é o Senhor Jesus, que nós vamos entrar daqui a pouco, ou se der tempo, mais para frente. Então nós temos, vamos falar assim, um desafio muito grande para nós pensarmos, nós servos, patrões, empregados, como nós vamos comportar no nosso trabalho? Nós somos cristãos, nós damos exemplo, nós somos luz, sal, aonde nós estamos, nós somos referência no nosso trabalho, nós somos pessoas que qualquer um olha e fala assim, olha, é confiável, não, eu vou deixar aqui. Não estou falando infalível, que não comete erros, que isso aí infelizmente não temos como fugir disso, mas dentro do nosso trabalho, dentro de nós podemos fazer assim? Porque certo é, irmãos e irmãs, que nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida. Nós queremos ter um sustento honesto. Nós queremos ter um ganho que ele vai trazer para nossas vidas sustento. Aqui, nessa época dos apóstolos, a maioria desses servos não era remunerado. E eles podiam ser médicos, engenheiros, eles poderiam ser professores, mas eles não recebiam. E além do mais, que eles poderiam ser agredidos fisicamente, que é o esbofeteado aqui, por causa do Senhor. O Senhor dele, por alguma coisa que ele fizesse, ele poderia ser agredido fisicamente. E isso não ficaria normal. Então, eles tinham algo pior, vamos falar assim, do que nós. Mas eles tinham o mandamento do Senhor de obedecer, de ornamentar a doutrina, não deixar que o nome de Deus fosse blasfemado. E nós sabemos, que a liberação dos escravos vieram bem mais tarde. Um outro texto em Tito, capítulo 2. Tito 2. Versículo 9 e 10. Tito 2, 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam, em tudo, obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Muito sério, se nós formos pensar. Não furtem, não sejam respondões, porque é uma doutrina que tem que ser ornamentada, ela tem que ser enfeitada. E essa doutrina é a doutrina do nosso Deus, nosso Salvador. Eu creio que há muita responsabilidade aqui. Se nós sinceramente pensarmos como temos vivido, como as pessoas são hoje, nós não podemos seguir esses exemplos. Paulo ele fala lá em Efésios, vós sois luz no Senhor. Em Filipenses, ele disse que nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Mas sabe o que acontece às vezes? A ideologia do ambiente, como as pessoas se comportam, como a sociedade é, nós acabamos cedendo. Nós, então, cedemos em detrimento a essa doutrina de Deus e perdemos as nossas forças. Perdemos como Sansão, perdeu a consagração e depois perdeu a sua visão física e espiritual. Imagine como Sansão, um santo, que ele estava deitado no colo do mundo. Muito triste. E ele perdeu a consagração dele. Lá fala assim, o Senhor saiu de Sansão. E a palavra, ela nunca disse que ser um escravo é um demérito para ninguém.
Ela nunca disse que ser um empregado é um demérito. Nunca disse. Muito pelo contrário. Paulo, em Tessalonicenses, diz: aquele que não trabalhe, não coma. E o Senhor disse aos discípulos: quando vocês entrarem na casa, digno é o trabalhador do seu salário. Há uma dignidade em trabalhar. E há uma indignidade quando nós, como irmãos e irmãs, somos respondões, furtamos, não somos confiáveis. E tudo isso nós vemos. Tudo isso é exemplo que nós conhecemos, mas a palavra ela é o oposto. Totalmente o oposto do que nós conseguimos ver. Então resta-nos fazer uma pergunta: a quem servimos? A quem servimos? O ideal seria se todos nós já soubéssemos a resposta: ao Senhor, é a Ele que servimos. Porque se esse escravo, que era presbítero, ele não fosse fiel na sua casa, onde ele era empregado, como ele poderia ser fiel na igreja, que ele era o presbítero, que ele era o líder, que ele era o responsável para trazer o ensino, a instrução para os demais irmãos, inclusive para o seu amo, inclusive para o seu Senhor. Então há um testemunho muito vívido, muito forte, perante os irmãos, perante a igreja. E isso acontecia na igreja no primeiro século, quando os apóstolos passavam por elas e então via a boa ordem que acontecia entre os irmãos. Porque a vantagem nossa hoje é que nós temos esta bênção nas nossas mãos. Eles não tinham. Não tinham. Eles necessitavam das epístolas, dos pergaminhos, como Paulo disse, né? Havia alguns livros que já eram em compêndios, né? Que eram formados, e eles então tinham que estudar, aprender até o hebraico, o aramaico. Se esses irmãos que eram líderes queriam dar um ensino mais aprofundado, e eles então tinham que esperar a próxima epístola. Aí na próxima epístola, o que eles faziam? Eles então liam as anteriores e praticavam aquilo que eles haviam recebido oralmente. E hoje nós temos todo o completo para nós então nos deleitarmos com o nosso Senhor. Lermos e praticarmos. Lermos e sairmos e termos o bom exemplo das nossas vidas perante o Senhor. E nós vemos maus exemplos para todos os lados. Vamos voltar para Pedro, por favor. Capítulo 2. Até aqui, nesses textos que nós lemos, nós consideramos entre o 18 e o 19. Agora nós vamos passar para o 20, versículo 20, até o 24. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Se nós realmente soubéssemos o valor do sangue do Senhor, a obra que o Senhor realizou, nós não teríamos tanta dificuldade em cumprir a vontade de Deus. Nós não teríamos. Nós seríamos pessoas tão diferentes. Teríamos um exemplo muito diferente nas nossas vidas. E nós praticaríamos diferente a palavra. E a palavra teria valor em nós. Há uma palavra aqui no final do versículo 21, que esse deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, né, que o Senhor, isso aqui no grego tem o sentido do seguinte: sabe quando você é aluno na escola e a professora coloca um desenho para você e você coloca uma folha em branco por cima, e aí você pega aquele desenho que está por baixo, vem com lápis, e então você faz todo aquele delineamento e começa a transcrever o papel, aquele desenho para o seu papel? É esse sentido que esta palavra significa. Seguirdes os seus passos.
É isso que Pedro está dizendo. Então, todo aquele sofrimento que os servos passavam nas suas casas, com seus senhores, bons ou maus, todo aquele exemplo de vida que eles tinham, e eles não podiam sair forros, né? Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 7, se você pode sair forro, aproveita a ocasião, vai embora, fica livre. Mas se você não pode, você então obedeça. Então é esse exemplo. Paulo em Filipenses ele fala a mesma coisa, que ele queria se conformar aos sofrimentos de Cristo. Então nós vamos pegar esse desenho, essa figura que é Cristo, o nosso exemplo, e nós vamos então transcrevê-la para as nossas vidas da mesma forma, conformando-me com Ele nos seus sofrimentos. Porque nós lemos domingo passado, domingo atrasado, se me falha a memória, lá em Lucas, que o Senhor Jesus disse que eles subiam para Jerusalém, e lá em Jerusalém iria se cumprir tudo que estava escrito a respeito dele. Ele seria esbofeteado, ele seria cuspido, ele seria maltratado e, por fim, morreria. Então, tudo isso que ele sofreu em nosso lugar. Nós valorizamos esse sangue do Senhor, irmãos e irmãs. Nós conseguimos pegar a essência, esse poder desse sangue e colocá-lo em nossa vida, colocar em nós esta obra que o Senhor realizou. Ou nós somos hoje como esses exemplos, né? Liga na tomada a força do Senhor e ela então vem constantemente. Mas o Senhor, Ele traz isso para nós todos os dias, quando nós estamos com o coração voltado a Ele. Porque é isso que está dizendo aqui. É isso que os textos nos mostram. Que quando nós, conformando essa imagem, conformando em obediência, e nós praticamos esta palavra, então nós temos poder. Nós estamos submetendo ao Senhor. E o que a palavra diz? Sujeitai-vos a Deus e o diabo, ele vai fugir. Então nós precisamos aprender esses segredos espirituais, a olharmos realmente para a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Pedro ele segue o versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, quando nós somos respondões aos nossos patrões, há dolo na nossa boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, se um irmão que era presbítero na igreja, ele era maltratado, ou ele era ultrajado, ele ameaçava. Você vai ver, eu vou te expulsar da igreja. Porque ele era autoridade, ele podia fazer isso. Mas não, o exemplo não é esse. O exemplo é a vida de Cristo. Então, o exemplo maior que nós temos. Deixe-me colocar algo aqui para vocês. Qual que é o maior motivo para nós deixarmos a congregação, deixarmos a comunhão? Eu não gostei do Alberto, porque o Alberto não me cumprimentou já faz um mês. Sabe aquele irmão que pregou uma palavra, falando para eu arrepender, e ele sabia que eu estava em pecado? A palavra foi para mim. Eu vou deixar de reunir naquele lugar, vou para outro. Sabe aquele irmão jovem que nem olha para mim? Aquela irmã jovem que nem olha para mim? Eu quero arrumar uma esposa, eu vou deixar a congregação. Isso é motivo? Mas não são esses motivos que tiram as pessoas da comunhão? Não, eu não vou, sabe por quê? Meu filho, minha filha, não segue comigo. E eu me sinto envergonhada no meio dos irmãos. Isso não é motivo. Ah, o irmão só vai na casa do outro irmão, não vai na minha. Mas também eu sei que eu não vou na casa da maioria. Isso é motivo para eu deixar a congregação? Não. Acontece? Sim. Acontece, irmãos. E nós estamos andando no amor? Não. Creio que não. Se nós não praticarmos a verdade, como que nós vamos andar em amor? Nós não podemos. Não, eu não vou porque o Sérgio toda vez ele prega lá e ele olha para mim com cara feia. Toda vez. Eu não vou. Eu não gosto. Não gosto do outro olhar para mim com a cara feia.
É motivo? Não, não é. Mas eu tenho certeza que se nós formos sinceros e perguntarmos a cada um dos irmãos por que você não vem, por que você deixou, vai ter um motivo. Terá um motivo. Sempre tem. Mas só que aqui dentro, é aqui que o amor do Pai, que o amor do Senhor tem que ser manifesto, irmãos. Nós temos que receber a todos que o Senhor recebe, ajudar a todos. Isso é vida. Porque é isso que nós temos. Não é a dificuldade que a gente passa, é o Senhor. Nós não temos ninguém mais, ninguém menos para nós compararmos. Ele é o fiel da balança. Ele é do outro lado, ele está aqui, ó, do outro lado da balança. E nós estamos desse lado. Quem está pesando mais? Nós ou o Senhor que está pesando mais? Ou estamos equilibrados? Porque a vontade do Senhor, de Deus, é que nós estejamos equilibrados. Que a vida de Cristo esteja em nós, assim como Cristo é. Porque Ele não muda. Nós não pensamos isso. Nós sempre colocamos mais peso do lado da nossa balança, do nosso lado. Porque nós estamos ainda em evidência. E quando Ele coloca essas questões, Ele diz, você foi ultrajado? Ok. Você foi maltratado? Ok. Você foi ameaçado? Ok. Mas Ele entregava-se àquele que julga retamente. Deus é meu juiz. Então Ele se entregava a Deus. E foi por isso que Ele morreu por nós na cruz. Porque Ele entregou o seu juízo, entregou todas essas coisas ao Pai. Amanhã celebraremos a ceia. Qual o maior exemplo que está ali? Em minha memória. Amou-os até o fim. Um grande exemplo. João, Natal está compartilhando. Mas se nós olharmos claramente, nós vamos ver que Deus é amor. E se Deus é amor, como que o meu Pai Celestial, o nosso Pai Celestial é amor, nós não teremos amor. É um mandamento, não um sentimento. Se for sentimento, também está errado, porque pode vir contaminado com outros. Se você for estudar no grego a palavra amor, há 20 significados para a palavra amor. E nós usamos uma só em português. 20. A mais elevada, ágape. Sabe qual que é a pior? Mani. Já viu uma palavra que ela é maníaco? O maníaco do parque? Ou é maníaco? É uma doença. Essa é a pior. Não é eros a pior. A pior é mani. Alguém que é maníaco. Tem um desejo, um amor, uma paixão descontrolada. E ela é capaz de fazer coisas ruins. Ao contrário de ágape, que é o primeiro. E aí vem descendo vários outros. Vamos continuar aqui. 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Talvez essa pregação seria mais ideal amanhã do que hoje. Mas hoje é o que nós temos, de pensarmos que o nosso Senhor sofreu, que o nosso Senhor padeceu, foi ferido profundamente em nosso lugar. Ele morreu por nós. E sabe como que Pedro poderia transmitir isso para os irmãos do primeiro século? Esses servos, que eles conheciam muito bem o que era ser chicoteados. Eles conheciam muito bem a vara do castigo. Eles conheciam muito bem o que era sofrer fisicamente. E aí, então, esses exemplos aqui eram muito vívidos para ele. Como eles viviam também numa cultura greco-romana, eles sabiam que os romanos crucificavam as pessoas vivas. E eles, então, sabiam o que é que o Senhor passou. Eles viam aquele horror de condenação. Mas isso para nós é uma sombra até
ela não é clara nos nossos olhos, é uma sombra opaca nas nossas vidas. Mas para Pedro, se você olhar lá no Evangelho, você vai ver assim, Pedro o seguia de longe. Sabe o que Pedro viu? O espetáculo do Senhor crucificado plenamente, como se fosse uma grande tela de cinema para nós hoje. Ele seguia o Senhor de longe. E ele via o Senhor carregando o madeiro, o Senhor caindo, ele via o Senhor crucificado, e isso ele não perdia nunca de vista. Ele não podia esquecer. Porque ao mesmo tempo que Pedro via o Senhor crucificado, ele via também o Senhor ressuscitado, dizendo, e a Pedro? Ele tinha uma mensagem para Pedro. E Pedro não podia esquecer essa mensagem. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês também têm essa mensagem do Senhor? Temos. Todos nós temos. O Senhor disse, bem-aventurados aqueles que não me viram, mas creem em mim. Era para nós estarmos pulando de alegria, satisfeitos em crer no Senhor sem tê-lo visto, sem ver esta cena horrível, sem ver o Senhor crucificado, sem ver o Senhor sofrendo aquela noite, passando a noite inteira sendo torturado, como a palavra correta hoje para nós. E aí então, na manhã seguinte, o Senhor sendo crucificado. E o Senhor morrendo. E o céu se tornando negro. E Ele tomando os nossos pecados, sabe essas cadeias internas que cada um de nós ainda tem, ou pode ter? O Senhor tomou elas. Para livres do pecado, pudéssemos servir a Deus em novidade de vida. Mas sabe o que muitas vezes acontece, irmãos e irmãs? Nós não conseguimos. Parece que ainda há algo dentro de nós que sai. E parece que essas palavras se tornam um pouco distantes de nós. Mas só que nós temos um alento. E está aqui no versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Sabe o que uma ovelha precisa? De um pastor. E nós temos esse pastor. Mais cedo eu orei a respeito aqui do Salmo 23. E Calvino, estudando, sobre o comentário de Calvino sobre os Salmos, Salmo 23, ele usa tanto o exemplo para o Senhor Jesus, como para o próprio Davi, que experimentou sofrimentos semelhantes na questão de perseguição, de angústias e outras coisas que Davi passou. Mas lá tem uma palavra que diz assim, vamos ver o Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esta palavra, sombra da morte, segundo Calvino, no hebraico, ela é uma palavra composta. E ela significa literalmente sombra mortal. Sombra mortal. Então, ainda que nós estejamos debaixo desta sombra mortal, o que a palavra nos diz? O Senhor é o meu pastor. Mal nenhum. Ele vai me conduzir.
em todo o tempo. Então é este pastor e bispo das nossas almas que nós convertemos, tanto o Pai quanto o Filho, o nosso Senhor Jesus. Os dois, Deus mesmo, o nosso pastor. E Isaías ele diz algo mais, no capítulo 40, 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Esse é o coração do nosso pastor. Nos conduzir nos seus braços. E aquelas que amamentam, mansamente. Esse é o nosso Senhor, que não faz acepção de pessoas, que é o nosso pastor. Falta-nos a outra palavra, bispo. A palavra bispo no grego é episcopo. E sabe o que essa palavra significa literalmente? Não sei se vocês já leram Homero, Ilíada, né, que fala sobre a guerra de Troia. O filme não vale não, viu? Tem que ser o livro. Bem grande, bem explicadinho. Lá ele fala de Heitor. Heitor era o príncipe e ele era o protetor de Troia. A palavra protetor é episcopo. Então é aquele que enfrenta o perigo para que os seus entes queridos sejam protegidos. Não é assim que o Senhor Jesus fez? Ele não enfrentou o perigo no nosso lugar para que nós sejamos protegidos? Ele é o nosso episcopo. Ele é essa pessoa maravilhosa. Ele é o protetor das nossas vidas. Por isso que nós podemos dizer que Deus é o pastor e o defensor das nossas almas. Com seu amor, Ele cuida de nós. Com seu poder, nos protege. Com sua sabedoria, nos guia e dirige em nosso caminho. O que te impede de ser feliz? O que te impede de você ter alegria plena no Senhor? Como servo, como patrão ou na igreja? O que está te prendendo? Porque o Senhor já fez. Ele é o pastor. Ele é o episcopo da nossa vida. Ele é o nosso defensor. Nós deveríamos estar muito alegres, contentes, satisfeitos, porque mesmo maltratados, nós temos alguém que morreu e que foi maltratado mais do que nós. Alguém que nos ensinou o caminho da fidelidade. Alguém que nos ensinou o caminho da retidão. Alguém que trouxe alegria aos nossos corações. Alguém que sofreu, morreu, padeceu por nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Porque é isso que ele disse para nós em João 10. Ele é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Nós não temos palavras mais consoladoras do que essa, irmãos e irmãs. Nós não temos. E bendito seja o Senhor, que hoje nós temos a oportunidade de ouvi-las, rememorá-las e lermos estas palavras novamente, se tão somente for o desejo do nosso coração. Amém. Senhor nos abençoe.